Bom dia, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Vamos para mais um episódio do nosso Café com Bíblia de todas as manhãs. Hoje, dia 8 de novembro, faremos a leitura e uma breve reflexão no texto que se encontra na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 22, que diz assim: Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos, através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Meus irmãos, o apóstolo Pedro, nesse trecho da sua carta, ele fala a respeito da morte de Jesus Cristo, que a sua morte, a sua única morte, ela nos purificou dos nossos pecados. O justo tomou para si a maldição da cruz e ocupou ali o lugar dos injustos, justamente para nos conduzir a Deus. Morto ali naquele momento na sua carne, mas vivo logo depois da ressurreição no seu próprio espírito, como diz aqui Pedro no versículo 18. Esse mesmo Jesus também pregou, como o texto nos ensina, pregou aos espíritos em prisão. E quem eram esses espíritos em prisão? Há muitas correntes a respeito disso, mas uma delas, meus irmãos, diz que foram aqueles que foram desobedientes, enquanto Noé, como um Cristo, como um tipo de Cristo, pregava, enquanto Noé falava a respeito do fim de todas as coisas por causa do dilúvio, esses zombaram de Noé. Portanto, não creram na palavra de Noé, não creram naquilo que Deus havia colocado no coração de Noé. E, portanto, são esses que são aqueles que a quem Pedro diz que são os espíritos em prisão. Mas aqui, meus irmãos, para nós o mais importante é que Pedro faz uma comparação entre as águas do dilúvio em Noé com as águas do batismo. Ele diz aqui, naquele tempo, 8 pessoas foram salvas. Através de quê? Através da água, como está descrito no versículo 20. E no 21, então, ele compara que essa salvação pelas águas do dilúvio é uma figura do que viria a ser a salvação através do batismo. O batismo, então, a representação, o simbolismo da remoção de toda a imundícia, como Pedro diz aqui, da carne. Ou seja, aqueles que têm uma boa consciência para com Deus, eles passam pelas águas do batismo e ali, portanto, são purificados, ali, portanto, são vivificados e ali recebem em si mesmos, nos seus corações, a circuncisão desta nova aliança através da obra de vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, o ato do batismo, ele é um ato consciente, ele é um ato fruto já do mover do Espírito no coração do crente e ele é um ato que simboliza a purificação da nossa carne, simboliza a remoção de toda a imundícia da nossa carne e, no mesmo ato, ao levantarmos das águas, ela também nos traz o simbolismo de uma novidade de vida, o simbolismo de um passar a andar com Deus, passar a andar com um novo pensamento, um novo coração, novas ações, enfim, uma nova vida completa em Deus. Senhor, abençoe os meus irmãos neste dia, guarde-os, protege-os, Senhor, seja Tu
o castelo forte de cada um deles. Senhor, supre as suas necessidades, as suas limitações, e seja com eles em tudo que eles vierem a fazer no dia de hoje. É o que eu te peço e oro assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.